Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Para mim é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus para os irmãos, mas o maior privilégio mesmo é estar aqui na vigília, fazendo parte desses momentos de oração, orando pelo nosso país, pela nossa família, pelas pessoas. A Bíblia diz que as nossas petições, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Isso é para que nós não venhamos a usar uma desculpa que nós usamos até como adágio. Deus já conhece, Deus já sabe. Mas mesmo Deus já sabendo pela sua presciência, é necessário esboçar a oração. Seja ela em espírito, em palavras. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia fala sobre vários tipos de oração. A Bíblia fala sobre o clamor. A Bíblia fala sobre a súplica, fala sobre ações de graça, fala sobre alguns tipos de intercessão. E Deus pode falar com você de muitas e diversas formas. Mas Ele só deixou um jeito de você falar com Ele: orando. Então tem que orar, não tem outra saída. E a oração é a chave que abre portas em todos os lugares, tanto aqui como no mundo espiritual. Enquanto você encontra o primeiro livro dos Reis, 18, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lemuel, meu amigo, quem eu tenho estima, ele e a sua família. Estar aqui com o Rafael hoje, o privilégio, sempre estamos se encontrando por aí. E agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que com certeza tiveram uma semana corrida. Tem gente aqui que provavelmente, fisicamente, deve estar esgotado. Deve ter pessoas aqui emocionalmente esgotadas. Tem pessoas aqui que, se você fosse olhar os problemas, você não viria. Mas verdadeiramente Deus te conduziu até esse ambiente de milagres, de bênção, para que você pudesse passar esse tempo precioso na presença de Deus. Nós vamos ler o versículo de número 42. Vamos repetir, na verdade, né? Vocês já conhecem. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e encurvado com o rosto em terra, disse ao seu servo: vai e olhe para a banda do mar. Ele foi, olhou, voltou e disse: não vi nada. Toda a igreja repita comigo: não vi nada. Mais forte. Mais alto. Todo mundo. Não vi nada. A Bíblia diz assim: então disse Elias: volte. O que disse Elias? Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena. Toda a igreja repita comigo: uma nuvem pequena. Mais forte. Mais alto. Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. E dentro de pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E caiu uma grande? Toda a igreja diga comigo: grande chuva. Mais forte. Mais alto. Agora, para se assentar, diga comigo assim: não vi nada.
Pequena nuvem. Grande chuva. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus esta madrugada? Não, não é madrugada ainda não, né? Daqui a pouco é madrugada. Pastor Lemuel, eu quero transmitir aos irmãos hoje uma mensagem muito simples, mas que tem tudo a ver com vigília. Tem tudo a ver com oração. Tem tudo a ver, talvez, com aquilo que você hoje veio buscar de Deus aqui. A Bíblia vai falar que Israel está passando por um tempo de sequidão absurda. Israel está sofrendo em todos os aspectos. Tudo em Israel foi atingido. O agro, a pecuária, que é o gado, o plantio, a colheita, a saúde pública, tudo. Israel está passando por um problema generalizado na nação. A nação de Israel está vivendo um caos. A nação de Israel, as famílias de Israel. Israel está passando por um período que nunca havia passado antes. Aí a Bíblia fala, pastor Lemuel, de dois personagens. E os dois existem, não somente naquele tempo, eles existem até hoje. Eles existem e eles são conhecidos pelas suas atitudes. A Bíblia diz que nasce no coração de Elias um desejo. O desejo de subir ao Carmelo. Elias vai ao Carmelo para orar. O que Elias vai fazer? Eu chego lá. Eu só quero que você me ajude, que aí você não esquece mais. Elias foi ao Carmelo fazer o quê? Orar. Mas o mesmo texto diz que Acabe subiu para comer e... Diga comigo, comer e beber. Então vamos lá. Bem devagarinho, a gente chega lá. A nação está com problema financeiro. A nação está com problema nas famílias. A nação está com problema espiritual. A nação está com problema na pecuária, no agro, na colheita, no plantio. A nação está com problema em todas as áreas. E o Acabe está fazendo o quê? Comendo, como se não tivesse acontecendo. Agora olha para mim. Eu não sei, pastor Lemuel, eu não sei, Rafael, como que algumas pessoas conseguem levar uma vida normal no meio do caos. Eles vivem normalmente, com a nação sendo destruída, com o casamento sendo destruído, com a igreja falindo em muitas das suas áreas espirituais. Tem gente, irmão, que a vida é tão normal para ele, que ele está vivendo exatamente como Acabe. O mundo está de ponta cabeça e o Acabe está fazendo o quê? O Acabe está vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada. Se você perguntar para o Acabe assim, Acabe, o que você está fazendo para o Brasil mudar? Nada. Acabe, o que você está fazendo para o teu casamento ser salvo? Nada. Acabe, o que você está fazendo para sobreviver espiritualmente? Nada. Você tem feito o que da vida, Acabe? Eu estou comendo e bebendo. Eu estou levando a vida normalmente. Mas o Elias, nasce dentro do Elias um sentimento que nasceu no coração de muitos crentes e muitos deles estão aqui. Nasce no coração do Elias um desejo. Eu preciso fazer alguma coisa para este cenário mudar. Está seco, mas eu vou orar. Tem crise econômica, mas eu vou orar. Estou com problema na família, mas eu vou orar. Recebi um diagnóstico, mas eu vou orar. Recebi uma notícia, mas vou orar. Eu sei que está tudo dando errado, mas eu vou orar. Acabe está fazendo o que mesmo? Comendo e bebendo. Me dê 2 minutos para me te explicar isso. Muitos cenários poderiam ter sido mudados se fosse um Elias que estivesse lá e não Acabe. Você acha que todo casamento que está acabando era para acabar? Não, não era para acabar. A maioria não era para acabar. E por que acaba? E por que acaba, pastor? Porque lá no casamento tem um Acabe que está fazendo o quê? Ele não faz nada para salvar a família. A igreja podia estar levando outro nível espiritual, sim ou não? Aí a gente fica só reclamando. Eu sou um que só vivo reclamando. Meu Deus, que peso, meu Deus, que luta.
que luta levar os irmãos para a espiritualidade, que luta levar as pessoas a buscar mais a Deus. O companheiro que orou aqui falou uma coisa que tem sido a minha luta diária. Irmão, nós somos continuistas, nós somos pentecostais, nós acreditamos em milagre, em sobrenatural, sim ou não? Sim, mas cada dia que passa, menos sinais, menos prodígios, menos acontecimentos. E aí você pergunta para o Acabe assim: Acabe, você está fazendo o que para isso mudar? Rapaz, eu mesmo não estou fazendo nada, eu estou comendo e bebendo. Porque se depender do Acabe, a igreja não vai mudar. Se depender do Acabe, o Brasil não vai mudar. Se depender de Acabe, Brasília não vai mudar. Se depender de Acabe, a família não vai mudar. Mas tem um Elias. Pastor Lemuel, que depois de uma semana de luta e de guerra, com sono, cansado, numa sexta-feira, 9 horas da noite, diz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou para o Carmelo. Eu vou para a oração. Levanta comigo assim as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida que está aqui pedindo a Deus que mude algum cenário. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque tem áreas da tua vida que está mais seca do que a terra de Israel. Tem áreas da tua vida que está pior do que Israel estava. Mas você não está só comendo e bebendo. Você está no Carmelo. Você está na vigília. Você está na oração. Você pode dar glória a Deus? Não, cumprimente 2 irmãos e diga para ele: parabéns, bem-vindo ao Carmelo. Parabéns, meu irmão, bem-vindo ao Carmelo. Parabéns, bem-vindo. Você está no lugar certo. Agora, a oração é um desafio. Elias está fazendo tudo certo ou tudo errado? Tudo certo ou tudo errado? Tudo certo ou tudo errado? Tudo certo. Ele está no Carmelo, ele está orando para chover, ele está orando para Deus mudar a situação, ele está orando para Deus transformar o cenário, sim ou não? Só que ele está aqui, pastor Lemuel. Ele pega o moço dele, o obreiro dele, e diz assim: eu vou orar. Você vai lá na banda do mar, que é justamente o lugar onde aparece a mudança. Eu oro e você vê se mudou. Eu oro e você vê se apareceu. Eu oro aqui e você vai lá e vem contar para mim o que você viu. Porque eu estou cheio de fé, eu estou no Carmelo. Elias está acostumado a pedir fogo, cair fogo. Elias está acostumado a pedir sinal e aparecer sinal. Elias está acostumado. Olha, Elias está tão acostumado, pastor Lemuel, que tinha coisa que não acontecia uma semana depois. Acontecia na hora. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora. Que hora? Que hora? Agora. Tinha dias de Elias, teve profecia de Elias, que Elias fala assim, Elias e Eliseu olhando, dizendo assim: rapaz, eu estou indo junto com ele. Como que a gente vai passar? Se tem um rio ali. Tem um rio ali, rapaz. E o profeta lá vai tranquilo, na direção do Jordão. E o Eliseu, mais novo na fé, mais novo convertido, dizendo: rapaz, como é que a gente vai passar ali? Elias tira a capa assim, ó. Bora. O rapaz ficou impressionado. Meu Deus, o Jordão abriu. Esse Elias orou para mortos ressuscitarem. Porque tem momento na vida da gente, irmão, que a gente ora e acontece na hora. A gente ora e acontece rápido. A gente ora e Deus mostra. A gente ora e Deus revela. A gente ora e Deus transforma. Sim ou não? Só que agora eu vou te falar um processo que alguns de vocês estão passando. Eu já passei, muita gente vai passar. Elias está orando, sim ou não? Está no lugar certo, sim ou não? Fazendo a coisa certa, sim ou não? Mas ele diz para o moço assim: vai lá e olha para a banda do mar, vê o que mudou, vê o que aconteceu, vê o que apareceu. Aí o moço volta de cabeça baixa, frustrado, porque Elias é um homem de oração, Elias é um homem de fé. E o moço chama Elias está aqui debruçado, com o rosto no meio dos joelhos: profeta. Aí Elias levanta o rosto entusiasmado: rapaz, o que você viu? O que aconteceu lá? Porque eu estou orando aqui para mudar lá. Você viu o quê? O moço olhou para ele e disse assim: não vi. Todo mundo, não vi. De novo. Então vamos tirar o triunfalismo da mensagem agora? Vamos tirar. Porque a mensagem do triunfalismo é assim: dá um grito aí que Deus vai lá agora. Sim ou não?
O triunfalismo é isso. Levanta a mão que acontece agora. Tem hora que é. Mas tem hora que você vem para a vigília, para o monte, jejua, ora, chora, suplica, grita, ora de novo, chora de novo e não acontece nada. Você sabe o que é você estar orando numa vigília igual essa? E você ligar depois da vigília e dizer assim: e aí, mudou o que aí? Que eu fui na vigília hoje para mudar. E a pessoa te responder do outro lado assim: mudou nada. Você está aqui hoje orando por uma pessoa internada. Chegar amanhã, de manhã, depois da vigília, pastor. Passei ontem 3 horas orando. E aí, doutor? O que mudou? O doutor olhar para você e dizer assim: rapaz, mudou nada. A senhora deixar seu filho em casa pensando que vai voltar e ele vai estar crente, e a senhora voltar e achar ele pior do que deixou. Porque tem momento da vida da gente que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, a oração certa, e não acontece nada. E aí, pastor? E quando não acontece nada? Segura aí, é rapidinho, a mensagem passa de meia hora não. Quando não acontece nada, é a hora que o nosso inimigo vem e diz assim: vai, crentão, você não é o pastorzão? Você não quer fazer vigília para o povo orar? Você não passou 24 horas sem comer? Você não foi lá para a vigília depois de ter trabalhado a semana toda, passar 3 horas gritando dentro da vigília? Toma aí na cara, é isso que você merece. Orou, chorou, jejuou e não aconteceu? Porque esse nada vem para tirar Elias do Carmelo. Sabe o que o inimigo diz no nada? Não é Deus não, o inimigo: não vale a pena orar, porque eu estou orando e não acontece nada. Não vale a pena vir na vigília. Eu fui na vigília e não mudou. Só que no Carmelo Elias estava, no Carmelo Elias ficou. Segura. Pastor Lemuel, isso aqui mexe mais comigo. Porque o moço vem aqui e desanima Elias. O moço vem aqui, pastor, e desanima Elias. Diz: olha, você orou, mas não aconteceu nada. Eu não vi nada. O Elias de joelho estava, de joelho ficou e disse para o moço assim: eu não saio daqui, mas você volta. Você volta. Levanta comigo assim as mãos aos céus. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: cuidado com a fase do nada. Ela já tirou muita gente do Carmelo. Ela já tirou muita gente do propósito. Não, pastor, vou lutar com uma situação que não muda? Eu vou ficar orando por um casamento que não muda? Eu vou ficar lutando por uma causa que não muda? Não é você que vai sair do Carmelo. É alguém que vai voltar para olhar de novo. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Pega a mão do teu irmão de novo, até ele acreditar. Diga para ele: não saia do Carmelo. Pastor, e se não acontecer nada? Se não acontecer nada, eu volto na próxima vigília. E se não acontecer nada, amanhã eu vou orar de novo. E se não acontecer nada, amanhã eu continuo o propósito. Escute por um momento. Me perdoe, irmãos. É assim, se eu estivesse falando isso há 20 anos atrás, todo mundo ia estar dizendo assim: eita, é verdade. Agora, falar isso hoje é difícil. Por quê? Porque nós recebemos tanto autoajuda, tanto triunfalismo, que nós temos que dizer para as pessoas: faz porque vai dar certo. Faz porque vai acontecer. E tem hora que eu faço e não acontece nada. E aí, pastor, e quando não acontece nada? Quando não acontece nada, eu fico no mesmo lugar. Aí o moço foi lá, voltou pela segunda vez e disse o quê? O que o moço disse? Eu não sei quantas vezes você já ouviu nada. E aí, converteu? Nada. Mudou? Nada. Melhorou? Nada. A porta abriu? Nada. E o Elias lá, no mesmo lugar. Sabe o que eu acho interessante na oração? É que a oração não é uma tentativa, a oração é uma decisão. A oração não é meia dúzia de grito emocionado de alguém que está dizendo: eu vou falar.
É por isso que você profetiza, decreta, determina e não acontece nada. Eu fico vendo os crentes dizendo, eu declaro, irmão, eu já declarei tanta coisa, não aconteceu nada. Nada. Na época da pandemia foi o que eu mais vi. Em nome de Jesus, a pandemia acabou. Acabou nada. Matou gente até da nossa família. Porque tem hora que você faz tudo certo, mas tem que enfrentar uma fase onde Deus não fala, não mostra, não revela, não resolve, não cura. Pastor, não dá para entender, eu estou no Carmelo, pastor. Estou na vigília, eu estou na oração, eu estou num propósito. O Acabe está comendo e bebendo, o Acabe não está nem aí com nada. O Acabe não está nem aí com o país, não está nem aí com a família, não está nem aí com a igreja. E eu que estou aqui, lutando para as coisas mudar. Não acontece nada. Nada, volta. Nada, volta. Quantas vezes você foi lá e não viu? Mas olha você aqui de novo, você voltou. Você permaneceu. Quando foi na 7ª vez, nada. Sabe qual é o problema da fase do nada? O problema da fase do nada é a gente prega, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus opera, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Meu Deus é o dono da prata, meu Deus faz não sei o que e tal. Nós somos positivos. Nós somos pessoas que temos palavras de boas novas, sim ou não? Só que quando Deus não faz, os que estão em tua volta vêm com a cobrança. Salmo 42. Os que estão em minha volta continuamente me perguntam: onde está o teu Deus? Que não está fazendo? Uai, ele não cura? Por que ele não faz nada? Ele não salva? Por que ele não faz nada? E Elias, volta, do Carmelo eu não saio. Volta, do Carmelo eu não saio. Volta, do Carmelo eu não saio. Na 7ª vez o moço vem. Aí, Rafael, o moço vem desanimado de novo. E aí? Não, dessa vez eu vi. Mas eu vi uma pequena nuvem. O que ele viu? Todo mundo que eu estou chegando lá. Vamos lá, o que ele viu? Diga para o teu irmão assim, fica tranquilo. A nuvem é pequena, mas a chuva é grande. Escuta o que eu vou dizer, levanta as duas mãos. Eu sei o que é profecia, por isso que eu não falo toda hora. Eu vou profetizar, eu não falo toda hora, porque eu sei quando é para profetizar. Pelo menos eu entendo assim. Agora eu entendo que é para profetizar. Levanta assim as duas mãos aos céus. Você sabe o que é nuvem na Bíblia? Um dos significados de nuvem na Bíblia é sinal. É o quê? Lembra quando o profeta Eliseu disse assim: fazei nesses vales muitas covas, mas não vereis nuvens. Vocês não vão ver sinal. E vocês não vão ver vento. Mas amanhã aqui vai estar cheio de água. De tanto você ouvir nada, mudou nada, converteu nada, abriu nada. Sabe o que Deus está dizendo? Conhecendo a tua estrutura, conhecendo o teu propósito, e há quanto tempo tu estás no Carmelo, prepara, porque dentro de dias eu lhe darei um sinal. Levante as suas mãos para receber, porque é profecia. Deus vai dar um sinal. Onde não acontecia nada, Deus dará um sinal. Você tem coragem de dizer para alguém assim: por esses dias Deus te dará um sinal? Fique atento, fique ligado, fique observando, fique na vigilância. Terevácia rébria. Levante a tua mão e dê glória a Deus, porque Deus está dizendo: vai ter sinal. Deus dará um sinal onde não aparecia nada. Agora deixa eu te dizer uma coisa: não é todo mundo que passa pela fase do nada. Por quê, pastor? Porque eles não aceitam. Eu não aceito, pastor. Se eu estou fazendo certo, tem que acontecer. Se eu estou orando, tem que acontecer. Se eu estou clamando, tem que mudar. Mas a fase do nada existe. Cuidado para você não orar por uma pessoa. Cuidado para você não orar por uma causa. E porque não aconteceu nada, você para de orar entendendo: a vontade de Deus é essa mesmo. Na verdade não é a vontade de Deus. Foi você que não teve persistência. Foi você que não teve perseverança. Foi você que não teve paciência.
mas com a mão direita levantada, assim. Diga comigo assim: se tu, minha alma, recebe ou não recebe? Canta para a alma ouvir. Levanta a outra mão e canta bem alto. E te comove. Em Deus espera. Porque bem cedo. Como eu prego bem devagar, eu não terminei ainda não, mas fica de pé só um minutinho para você não dormir, que eu prego falando. O Espírito conduz agora a fazer uma oração com a igreja. Porque tem gente que veio para essa vigília e só está faltando gritar aí do banco dizendo: pastor, é comigo. Eu estou na fase do nada. Não está mudando nada. Não está acontecendo nada, pastor. Pastor, se eu contar para o senhor quantos jejum eu já fiz. Se eu contar para o senhor quantas vezes eu já orei. Se eu contar para o senhor quantas campanhas de oração eu já fiz. Será que é para mim parar de orar? Será que é para me dar essa causa por perdida? Será que Deus não vai fazer nada na vida daquele menino? Será que Deus não vai mudar essa situação, pastor? Porque no Carmelo eu estou. Olha, o senhor não está pregando para um crente que está comendo e bebendo, não. O senhor está pregando para um crente que está na vigília. O senhor não está pregando para um Acabe, não, que está por aí descansando. Não, o senhor está pregando para um Elias que está no Carmelo. Por que, pastor, não está acontecendo nada? Por que não acontece nada? Eu estou orando, eu estou pedindo. Será que eu estou orando errado? Será que eu estou pedindo algo que não é da vontade de Deus? Dê a mão para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: a fase do nada vai passar. Levanta a mão dele assim lá em cima. Eu estou sentindo Deus aqui. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Ah, pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas talvez tenha alguém aqui vivendo o momento do silêncio. Deus não está falando nada, não está revelando nada, não está resolvendo nada. Mas não é para sempre. É só uma fase. É só um momento. Aguenta ouvir essa dura palavra. Nada, nada, nada. Continue no mesmo lugar. Porque Deus está dizendo: você não descerá desse Carmelo sem antes ver uma grande chuva caindo. Você não vai descer desse Carmelo sem ver Deus respondendo a tua oração. Fecha os teus olhos com as mãos levantadas, levantando as mãos do teu irmão. Porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: se esforça. Eu vim aqui hoje trazer uma mensagem de Deus para esta mãe, para esta esposa. Hoje eu vim aqui trazer uma resposta de Deus na mensagem para este empresário. Pastor, não está acontecendo nada. Deus me trouxe aqui com esta simples mensagem para te dizer: não desça do Carmelo. Não saia do propósito. Só quem vai continuar no Carmelo. Feche os teus olhos. E por um minuto inteiro, dê glórias ao nome de Jesus, dizendo: ninguém vai me tirar do propósito. Ninguém vai me tirar da oração. Ainda que não aconteça nada, vou permanecer na igreja, vou permanecer no altar, vou permanecer no propósito, vou permanecer no jejum. Ainda que não aconteça nada, amanhã eu estarei orando outra vez. Amanhã eu estarei orando de novo. Amanhã eu estarei repetindo a oração. Eu não descerei do Carmelo enquanto a resposta não chegar. Pode se assentar. O imediatismo está destruindo as pessoas. Ninguém mais quer esperar.
Por isso, que mensagem boa é mensagem que a gente prega, é hoje. É hoje. Tem irmãs aqui, que se ela fosse analisar a vida dela, ele fosse analisar a vida dele por estas mensagens, ele ia dizer: pastor, eu não sou filho de Deus não. Não sou não. Porque todo dia vem um pregador dizendo para mim: é hoje, é hoje, é hoje. E até hoje não aconteceu? Então o problema sou eu. Então Deus gosta de todo mundo e não gosta de mim. Então Deus faz na vida de todo mundo e não faz na minha. Você pode estar certo, você pode ser o Elias, você pode estar no Carmelo, mas tem hora que não acontece nada. O mais difícil é atravessar esse período, o período de não ver nada. Você vai lá e olha no cenário e diz: meu Deus, não é possível, eu acabei de orar, eu acabei de profetizar, eu acabei de falar e não aconteceu nada. Só que agora apareceu uma pequena nuvem. Quando a pequena nuvem aparece, Elias recebe um sinal. O que Elias recebe? Vou repetir: por esses dias Deus te dará um sinal. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem acredita que Deus ainda dá sinais? Quem acredita? Diga glória a Deus. Então, primeiro não aconteceu nada. Depois só apareceu um sinal. Mas ainda não é chuva. O sinal não é chuva. É um sinal. Porque tem hora que não acontece nada. Tem hora que Deus dá só sinais. Já teve essa época da sua vida de Deus não estar fazendo? O milagre não está chegando, mas onde você vai um profeta te acha: eis que eu vou fazer. Você fala: meu Deus, de novo, o profeta profetizou para mim ontem. Só que na verdade Deus não está fazendo ainda, Ele só está dando sinal. Tem gente que te encontra na rua e profetiza. Deus muda o profeta e não muda a profecia. Você ouve a mesma profecia 10 vezes. Meu Deus, eu já ouvi isso, Deus falou de novo. Porque na verdade Deus ainda não está fazendo, Deus está dando sinais. Só que o Elias continua no Carmelo. Agora a Bíblia diz que ele olha para o moço e diz assim: agora vai lá e avisa para o Acabe. Avisa para quem está comendo e bebendo. Avisa para quem não fez nada para mudar, para entrar no carro e correr. Porque senão a chuva vai pegar ele no caminho. Senão a chuva vai apanhar ele quando ele estiver descendo. Escute isso. Acabe não fez nada para mudar, mas ele vai receber uma notícia: que a tua oração foi ouvida. Que a tua vigília foi aceita. Agora escute isso aqui. Tem que chegar lá. Elias disse assim: avisa para ele correr, para que a chuva não o apanhe no caminho. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui que eu estou falando, vocês já ouviram. Como que essa chuva veio? Como que essa chuva nasceu? A Bíblia diz que 3 anos e 6 meses sem chover. Se você ler o capítulo 18, anterior ao texto que eu li, tem até uma outra mensagem que eu prego sobre prioridade e necessidade desse mesmo texto. A Bíblia diz que Elias faz uma vala em volta do altar e manda encher de água. Quem já leu isso na Bíblia, diga amém. Aí a Bíblia diz que Elias está lá do lado do altar. A Bíblia diz que ele ora, diz assim: Deus, responda a minha oração com fogo. Aí o fogo desce, queima a pedra, o sacrifício, a lenha, e lambe a água que está dentro da vala. E os irmãos sabem que a água não some, a água evapora. A água evaporou e foi para as nuvens. Foi para onde? Para onde? Para onde? Então fica tranquilo, porque jejum não desaparece, oração não desaparece. Pastor, por que eu fiz uma campanha de 15 dias e não aconteceu? Diga para o teu irmão assim: mas está na nuvem. Pastor, eu fiz um voto para mudar algo na minha vida financeira e não mudou? Mas sabe onde o teu voto está? Na nuvem. Pastor, eu fiz um jejum pelo meu filho e o meu filho não mudou? Mas sabe onde está o teu jejum? Na nuvem. Você não perdeu nada do que você fez para Deus. Tudo que você fez, Deus ajuntou na nuvem. Por quê, pastor? Porque Deus vai mandar a resposta em forma de chuva.
E a chuva, na verdade, ela só desce depois que sobe. Então, na verdade, precisa o meu jejum subir, a minha oração subir. Deus vai acumulando tudo na nuvem. E depois que a nuvem está cheia, aí Deus manda a... Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem passa pela fase do nada, quem passa pela fase das pequenas coisas, vai viver a fase das grandes coisas. O problema é que as pessoas querem viver, meu pastor, a fase das grandes coisas sem antes passar pela fase das pequenas ou do nada. O que é interessante é você chegar para uma pessoa na igreja que cresceu. Tem gente que era pobre e ficou rico, sim ou não? Tem gente que era anônimo e ficou famoso, pastor Lemuel. Tem gente que não tinha nada e hoje tem tudo, sim ou não? Aí você vai perguntar para a pessoa: meu irmão, conta para mim sua vida aí. Rapaz, você tem tudo. Aí ele olha para você e diz assim: tenho, mas houve um dia que eu não tive. Rapaz, teve um tempo que você não teve nada assim. Rapaz, mas que carrão, hein? É, carrão, nuvem grande. Mas houve uma época que eu tive um carrinho. Rapaz, mas que casão? É, mas eu já tive uma casinha. Rapaz, mas que portão? Mas eu já passei por uma portinha. Não despreze as coisas pequenas, porque a fase do nada e a fase das pequenas coisas estão te dando currículo. Eu quero ver quem vai te julgar, ou quem vai te dizer: eita sorte, hein? Que chuvão, hein, irmã? Você diz: ver a chuvona caindo é fácil. Você tinha que ter me conhecido no Carmelo quando não acontecia nada. Eita, meu irmão, que chuva! Agora você está vendo a chuva. Mas você tinha que me ver no Carmelo quando eu só via uma nuvem pequena. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que você passou todo esse processo? Porque Deus está enriquecendo o teu currículo, para a tua bênção não ser... levanta não, isso é profecia. Olha para o teu irmão e diga para ele: a tua bênção não será questionada. Não, diga para ele: a tua bênção não será questionada. Sabe por quê? Porque você não está vindo do tudo, você está vindo do nada. Você está vindo das pequenas coisas. Mas Deus está preparando uma grande chuva. Diga glória a Deus. Olha o que o texto diz, e eu termino. Diga comigo assim: dentro de pouco tempo. Se você falar de verdade, eu paro até antes do tempo. Diga assim: dentro de pouco tempo. Então peraí. Vamos entender isso aqui. Tem uma fase que não acontece nada. Tem uma fase que aparecem nuvens. Agora, para grande chuva, está faltando quanto tempo? Dentro de quanto tempo? Se eu fosse você, eu não saía do Carmelo. Porque está faltando pouco tempo. Está chegando o momento de Deus fazer. Quem crê nisso? Tem uma hora que não acontece nada. Tem uma hora que é só nuvem pequena. Eu não sei se o teu irmão crê, mas tu crê. Crê ou não crê? Então olha para o teu irmão e diga assim: não sai do Carmelo não, porque está faltando pouco. Está faltando pouco para cair uma chuva grande. Está faltando pouco para acontecer algo extraordinário. Levante a tua mão e dê glórias a Deus, porque está faltando pouco. Deixa eu te trazer mais uma boa notícia. Dentro de pouco tempo apareceram nuvens, no plural. Tem uma hora que só aparece uma e ainda pequena, mas vai chegar uma hora que no cenário onde não se via nada, ou só se via uma nuvenzinha, vai aparecer nuvens. Como? Diga comigo: carregadas. Mais alto. Você está achando que depois da fase do nada e das pequenas coisas, Deus mandaria uma nuvem vazia de enfeite? Uma nuvenzinha branca que deixa o céu mais bonito? Deus está dizendo: eu sei o que tu passaste. Eu sei o que você sofreu. Eu vou mandar uma nuvem carregada. Eu vou mandar uma nuvem cheia. Quem acredita que Deus vai mandar uma nuvem cheia? Pastor, por que a chuva ainda não caiu? Diga para o teu irmão: porque a nuvem ainda não encheu.
Sabe o que é que Deus está dizendo, pastor Lemuel? Sabe por que eu não mandei ainda? Porque eu não vou mandar garoa. Eu não vou mandar chuvisco. Eu não vou mandar chuvinha. Não. Eu sei o que tu passaste. Sabe por que eu não fiz ainda? Porque eu não vou fazer pela metade. Eu não vou fazer parcialmente. Eu vou fazer coisa grande. Tem alguém que acredita nisso? Levante a tua mão e dê glórias a Deus. Deus está dizendo: eu estou carregando a tua nuvem. E eu vou liberar uma palavra aqui. Quer ouvir uma notícia boa? Diga amém. E se eu disser para você que esta vigília, eu colocaria um nome nessa vigília, pastor Lemuel: carregamento de nuvem. Deus está carregando a nuvem. Pastor, para que o vento? O vento é porque nuvem carregada não sai do lugar se não for empurrada. E se eu disser para os irmãos que os discípulos disseram assim: mas quem é este que até o vento o quê? Liou? E se eu disser para os irmãos que Deus está dizendo assim: vento, está vendo essa nuvem carregada aqui? Ela é daquela minha filha ali, ó. Ela passou pela fase do nada. Ela passou pela fase das pequenas nuvens. Agora está vendo essa nuvem cheia aqui? Empurra essa nuvem acima da casa da minha filha. Leva essa nuvem aqui lá para Águas Claras. Leva essa nuvem para cima da casa do meu servo Lemuel. Por quê? Porque a fase do nada existe, a fase das pequenas coisas existe, mas a fase da grande chuva também existe. Quem está preparado para viver coisas grandes aqui? Fica de pé, por favor, fica de pé. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: só vive uma grande chuva quem suporta a fase do nada e a fase das pequenas coisas. Deus está enriquecendo o teu currículo. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, para a gente orar. Deixa o instrumento bem baixinho aqui agora. Eu vou fazer aquela oração, pastor, que o senhor pediu. Escute aqui. Eu prego o evangelho há 27 anos. 27 anos. Eu preguei por alguns anos. Nas praças, nas ruas, nos ônibus, nos metrô. Eu já fui cuspido, agredido. Eu já fui zombado. Quando eu me converti, eu tinha uma Bíblia católica com a capa solta. Só usava roupa de brechó. Escute isso aqui. Andava 4 quilômetros para ir para a igreja. 4 para ir, 4 para voltar. Eu dirigi culto dentro de uma penitenciária e dentro de um lote vago que o meu pastor me deu uma caixa amplificada e uma enxada. Falou: cabe no lote e faz o culto lá toda quinta-feira, 3 da tarde. Isso é horário de fazer culto, irmão? Eu fiz 2 anos culto. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém aceitou Jesus, ninguém. Eu passei 2 anos, 3 da tarde pregando. E sabe quem era o meu cantor, Rafael? Um presbítero chamado Frederico, que colocava ele que punha o ritmo no hino da harpa. Aí eu falava: não, irmão, a música não é essa. Ele falava assim: mas eu acho por bem cantar assim. Sabe o que é hoje naquele lote? Uma igreja. Escute isso aqui. Sabe o pregador da praça? Do ônibus? Sabe o pregador da rua, da caixa amplificada nas costas? Eu me lembro, eu contei isso uma vez. Eu ia na casa do meu vizinho, tinha videocassete. E eu alugava. Os irmãos lembram desse negócio de alugar fita? Quem lembra? Chamava locadora, né? A gente ia lá alugar. Aí eu colocava a fita lá, desse tamanho aqui, ó. Igualzinho isso aqui, ó. Aí eu gostava de assistir um pastor chamado Silas Malafaia. Bigodão desse tamanho, pastor. Eita, rapaz, cabarretado. Eu gosto desse camarada. E ele aí, sei o quê, aquele mesmo jeito. Eu falava: pô, eu gosto desse pastor. Só que ele estava lá dentro da televisão, ele. E sabe onde eu estava? Na pior cidade do meu estado. Com um pai alcoólatra, um irmão noiado. Morando dentro de um cômodo, num colchão em cima das pulgas. Escute isso. Se você entrar na internet, entra depois. Você vai ver 1, 2, 10, 20, 30 vídeos comigo pregando. E o pastor Silas sentado do meu lado. Aí termina o culto e ele diz assim: é ele, Leopoldino, vamos tomar um café. Aí eu entro no escritório.
pastor Silas na minha frente. Minha mente vai há 25 anos atrás. Eu digo, meu Deus, eu estou dentro da sala dele. Jesus, o que eu estou? Eu estou aqui dentro do gabinete tomando um café junto com ele, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está acostumado com a época da internet, do imediatismo, que as coisas acontecem tudo rápido, tudo na hora. Existe uma fase chamada nada. Ninguém acredita em você, ninguém aposta em você, ninguém investe em você. Você tem potencial, mas ninguém vê. Você tem um potencial para crescer, para ser gente grande, mas ninguém enxerga isso. Ah, é o diabo, pastor, ninguém me vê. Não, não é o diabo não. Não é o diabo não. É a fase do nada. Você é um grande pregador, mas ninguém quer te ver pregar, ninguém te quer ouvir pregar. Por quê, pastor? É a fase do nada, irmão, não adianta. Na fase do nada, Deus fecha a porta. Na fase do nada, Rafael, a gente se oferece e o povo não quer. Agora, na fase da grande chuva, a gente pode até escolher. Escute isso. Na fase do nada, às vezes você chora em cima de um prato de farinha, dizendo, Jesus, eu te dou graça, porque hoje só tem farinha para comer. Mas na fase da grande chuva, você pega o cardápio e não vê nem o preço. Ah, rapaz, mas você não vai nem perguntar o preço, você vai comer. Irmão, já passei fome, deixa eu comer em paz. Irmão, você é muito vaidoso, carrão desse. Irmão, não fala que eu sou vaidoso, não. Eu andei tanto a pé que meu pé é deformado. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, irmão, não se incomode com a minha grande chuva, por favor. Para que uma casa bonita dessa? Mostra para ele uma foto do barraco que você morava. Para que andar todo bonitão assim? Para que você é tão vaidosa, andar toda bonitona assim? Para quem só andava com roupa ganhada? Para quem, pastor, ia numa loja e não podia escolher o tênis que queria? Deus não está judiando de você não, Deus está te dando currículo. Alguém um dia vai chegar para você e dizendo assim, rapaz, esses dias um irmão disse para mim assim, pastor Moisés, eu acho o senhor muito humilde. Eu disse, rapaz, eu não sou humilde não. Você está enganado. Você acha que eu sou humilde por quê? Não, o seu jeito. Eu disse, não, isso aí não demonstra humildade nenhuma não. A única coisa que me faz pensar, esses dias um pastor disse assim, ô pastor, tem esse monte de irmão querendo tirar foto com o senhor, lá no interior, no Nordeste, os irmãos fazem muito isso, eles gostam. O senhor vai tirar foto um por um, vai lá na sala. Eu falei, ô pastor, ninguém queria minha companhia. Ninguém me dava um abraço. O senhor acha que eu vou perder um abraço do irmão? O senhor acha que eu vou perder a oportunidade de apertar a mão do meu irmão que gosta de mim? Ninguém gostava de mim. Não. Na fase da grande chuva tem um jeito de não ficar soberbo. Diga para o teu irmão assim, é só lembrar da fase do nada. Quando alguém começar a dizer, ei rapaz, tu é o cara, hein? Aí o Espírito Santo diz assim, lembra que tu não era nada. Ei irmão, tá rico, hein? Tá rico. Mas cuidado, hein? Lembra, você não tinha nada. Seu currículo é forte, irmão. Porque você não caiu de paraquedas. Você está vindo de um processo. É Deus que está te fazendo. Quem acredita que tem uma nuvem carregada? Quem acredita? Tem uma nuvem carregada. E eu vou liberar essa palavra aqui para mim orar com vocês. Depois de pregar que existe a fase do nada e das pequenas coisas, que não era o que eu queria ouvir, nem o que você queria ouvir. Eu não posso negar para você que existe algumas pessoas aqui que estão pensando, pastor Lemuel, em levantar do Carmelo dizendo, pastor, o senhor sabe quantos anos eu estou aqui no Carmelo? O senhor sabe há quantos meses eu estou aqui no Carmelo? O senhor sabe, essa vigília aqui, se eu contar para o senhor qual vigília que é, eu não perdi uma, desde que começou. Eu vim aqui essa madrugada para te dizer o que está escrito aqui. Dentro de pouco tempo. Põe a mão no ombro de alguém e diga para ele, está faltando pouco. Mais um poucochinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Levanta a tua mão e celebre a Deus com glória. Eu estou te dizendo como homem de Deus, vai cair uma grande chuva. Vai cair uma grande chuva.
Estou sentindo de contar isso aqui para os irmãos. Irmão, eu já fui tão pobre de sonhar que está comendo. Você já sentiu fome assim, de sonhar que está comendo? Aí você acorda e fala, ai meu Deus, eu pensei que era verdade, era só um sonho. Eu sonhar que estava comendo. Eu tive mais de 20 carros velhos, pastor. Eu tinha um Fusca chamado Jesus Me Leva, que do lado do passageiro tinha um buraco assim, ó, que na chuva entrava água. Sabe o que eu fiz, pastor? Coloquei argamassa e uma cerâmica. Botei piso frio no Fusca. Entrar. Eu tive uma caravana de funerária. Só que aí a pintura ficou velha. Quando tirou o adesivo, o nome continuava lá. Dava para ler que era funerário. Aí eu parava na porta das igrejas para pregar com aquela pastinha na mão, cheio de apostila, DVD pirata. Aí os irmãos diziam, rapaz, esse pregador veio pregar, eu buscar um morto. Com o carro da... Carro velho, sem documento. Não marcava gasolina, não marcava velocidade. Quando foi esses dias, uma pessoa precisava, uma pessoa muito necessitada de verdade, precisava de um carro. Eu falei para minha esposa assim, eu tenho condição de dar um carro para essa pessoa. Eu vou dar um carro para essa pessoa fazer a obra. Você sabe que tamanho de alegria é esse? Você que não tinha dinheiro, eu que só colocava R$5 de álcool, eu tomei tanta raiva do frentista, porque eu só tinha um posto perto da minha casa. Eu parava para abastecer, ele pegava a chave e dizia para mim assim, já sei, irmão, é 5. Porque eu só colocava R$5. Agora você hoje poder parar num posto e dizer assim, completa. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, tem uma nuvem carregada vindo na tua direção. E ela está trazendo uma grande chuva. Irmãos, como eu estou com crédito aqui, eu disse ao pastor ali, eu arrependi de ter contado para o senhor a história. Eu contei para o pastor ali que por alguns anos eu orei por operação de sinais, maravilhas, e parei de orar, literalmente. Mas a culpa não foi de ninguém, foi minha mesmo. Eu comecei a enfrentar muita incredulidade, muito ceticismo. E aí eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar a tua palavra, eu não vou ficar orando por doente não. Eu não vou ficar orando para o Senhor libertar ninguém não, porque às vezes tem pessoas que olham e dizem assim, não, Deus não faz assim, eu nunca vi Deus fazer isso. Eu não preciso passar por isso, eu prego a tua palavra e vou embora. E esse dom adormeceu dentro de mim, por muitos anos. Mas há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência pregando no Sergipe, num congresso para 8.000 jovens, e Deus disse assim, qual é maior, o teu orgulho ou a minha vontade? Eu disse, a tua vontade. Deus disse, pois hoje eu vou curar centenas de pessoas aqui. E vou libertar também. Se você quiser, está na internet. Dá para ver, é só conferir, né? Hoje está tudo na internet. Congresso Estadual dos Jovens do Sergipe. Pastor, o que teve de gente sendo liberto de feitiçaria, de doença. Depois que eu vi aquela cena, eu fiquei triste. Falei, Jesus, eu poderia ter orado tantas vezes e não orei por causa do meu orgulho. Porque eu fiquei com raiva dos incrédulos. Porque o diabo nunca atrapalhou Jesus a operar um milagre, mas os incrédulos atrapalharam várias vezes. O diabo não, mas os incrédulos sim. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus não fez milagre. Por causa do diabo? Por causa dos incrédulos. Porque o diabo não tem poder de impedir Jesus de fazer milagre, mas a incredulidade tem. Ela é inimiga do milagre. Tem alguém que acredita em milagre aqui ou não? Não, acredita mesmo ou não acredita? Porque você não é obrigado a acreditar, não. Acredita ou não acredita? Então eu quero que venha aqui no altar, lá eu tenho 10 minutos. Eu quero que venha aqui no altar todas as pessoas diagnosticadas com uma enfermidade. Pastor, eu estou com um problema no sangue, nos ossos, cardíaco. Estou fazendo um tratamento. Eu tomo um remédio controlado. Eu estou com o fígado doente. Eu estou... Qualquer tipo de enfermidade. Você que está enfermo, vem aqui, por favor. Todas as pessoas enfermas. Não importa a gravidade do problema. É rapidinho, 2 minutos a gente ora. Pastor,
Escuta aqui, o que eu vou dizer agora é sério. Está acontecendo algumas coisas na minha vida que não são normais. O que são coisas que não são normais? Coisas que não estão, pastor Lemuel, no âmbito natural. Lembra que o senhor contou para mim? Ligou o som. Como? Ninguém mexeu. Tem coisa que está no âmbito espiritual. Você concorda comigo que tem coisa acontecendo dentro de algumas casas que não é normal? Uma briga que nasce do nada. Aparelhos queimam. Pessoas têm pesadelo. Pessoas adoecem do nada. Pessoas começam a ter depressão do nada. Confusão no meio do casal. São coisas espirituais. E coisas espirituais se resolvem espiritualmente. Sim ou não? Se você está precisando de uma libertação na sua vida ou na sua casa, vem aqui no altar. Pode dar um passo à frente aqui, irmãos. Vem aqui, ó, mais pertinho. O pastor Lemuel vai pedir para os obreiros dele ficar atento. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu só vou orar. Eu não fico iludindo ninguém dizendo vai acontecer isso ou aquilo. Nós vamos orar. Agora Jesus faz. Eu vou falar algo para os irmãos aqui, que é um erro que nós, pastores, estamos cometendo e a igreja está cometendo, gravíssimo. Jesus não mandou orar. Escute isso. Jesus não mandou a igreja orar para ele curar por soberania. A gente faz isso por conta própria. Jesus diz assim: estes sinais seguirão os que, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e... então esse negócio de ficar, Jesus cura a irmã Maria, isso foi a gente que inventou. Na era da igreja, Jesus cura através dos dons. Se ele quiser curar por soberania, é a soberania dele. Mas na igreja, é os dons de curar que curam os doentes. Por isso que a Bíblia diz que os enfermos eram curados por intermédio de quê? Da mão dos apóstolos. Só que a gente não faz mais isso. Lá uma vez ou outra a gente unge um enfermo com uma incredulidade, irmão. Se for da tua vontade, Senhor. É perigoso, a camada sai mais doente que entrou. Mas milagres ainda acontecem. Sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Quem tem fé para milagres aqui? Se você não tiver, você não está em pecado. Mas eu não tenho não acredito não. Não tem problema não. Agora, os que acreditam, levante as suas mãos sem ira e sem contenda para o altar. Pastor, eu acredito que Jesus faz milagres. Eu acredito que Jesus liberta, eu acredito que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu acredito que Jesus desfaz tudo que o diabo faz. Tem alguém que acredita? Diga glória a Deus. Então toda a igreja com as mãos levantadas, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga de novo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Todos vocês que estão aqui no altar, coloquem a mão no coração ou sobre a cabeça, por favor. E a igreja estende as mãos para cá. Eu não vou descer, os obreiros já estão aí. Escute aqui o que eu vou dizer para os irmãos, para não ficar nada mal entendido. Às vezes eu estou orando, pastor Lemuel, por cura divina. Quando eu orava, que hoje eu não, como eu disse para o senhor, eu quase não oro mais. Quando uma pessoa tinha um problema que era cirúrgico, o caso era para cirurgia, na hora da oração, às vezes essa pessoa caía anestesiada. Pastor, e Deus tem que anestesiar alguém para curar? Não, meu irmão, é só para mostrar quem é que seria operado. É só o sinal, é só para Deus mostrar, ó, esse aqui o caso era cirurgia. Deus não precisa, uma palavra Deus cura, uma oração Deus cura. A gente não pode ficar fantasiando. Escute isso aqui. Se na hora da oração tiver alguém vítima de feitiçaria, de um espírito imundo que está atuando na vida da pessoa, vai passar mal. Porque agora nós vamos orar por cura e libertação. Sim ou não? Então vai lá, coloca a mão sobre a tua cabeça e fecha os olhos. O que vai acontecer eu não sei, eu só vou orar, tá bom? A igreja estende as mãos para cá com fé. O diabo não pode impedir você de receber o milagre. Se umas duas irmãs ficarem atentas, eu agradeço. O irmão também. Derevácia clama nébia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sai daí tumor. Sai daí caroço. Sai daí câncer. Ei, comai, Jeová Rébia. Em nome de Jesus. Sai daí doença. Seja você de ordem física ou espiritual. Sai agora em nome de Jesus. Continue com a mão sobre a tua cabeça. Sai daí doença. Sai daí doença. Sai daí doença no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Tem, comai. Em nome de Jesus. Tem, comai. Em nome de Jesus. Fique atento, irmãos, por favor. Em nome de Jesus, sai daí doença. Sai daí doença. Sai daí doença. Sai daí doença. Tem. Tem, comai. Soy terremikio. Enoio tapa. E o pai o ribiofa. Em nome de Jesus, sai daí doença. Sai daí caroço. Sai daí câncer. A unção de Deus vai passar aqui agora. Saia! Saia a doença da vida desta mulher agora. Saia daí enfermidade. Saia câncer com a raiz e tudo. Saia. Saia. Saia! Em nome de Jesus. Jesus, o Senhor ainda opera. O Senhor ainda opera. O Senhor ainda opera. Terebaia, Súria, Candaraia. Tem, Reima, Súria, Camarraia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora por sinais e maravilhas. A igreja, libere palavras de fé. Libere palavras. Jesus, eu creio que o Senhor ainda faz. Opere a tua filha agora. Opere o teu filho agora. Sai do estômago. Sai dos olhos. Sai do intestino. Saia! Teriova, sai-me terra. Segura o instrumento bem baixinho aqui agora, por favor. Segura. Segura a mão sobre a tua cabeça. Jesus está operando. Fique em paz. Reborgia. Sai daí, câncer. Sai daí agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. 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 Entrou uma mulher aqui, pastor Lemuel. E o Espírito Santo está revelando que o inimigo atinge a vida emocional dela de forma tão grave, que já fez ela gostar de quem ela não deveria. Já fez ela se relacionar com quem ela não deveria. Essa pessoa, ela é mutilada emocionalmente. É uma pessoa que cresce, Rafael, em várias áreas da vida, mas nessa área da vida, a vida dela é uma derrota. Fica com as mãos na cabeça quem está aqui no altar. Alguém vai sentir ânsia de vômito agora, porque Deus está desfazendo uma obra de feitiçaria de 13 anos. Sai daí, macumba. Eiva, Súria Endekevia. Sai daí, feitiçaria. Em nome de Jesus. Sai daí, feitiçaria. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Se alguém sentiu mal-estar e os irmãos auxiliam, alguém vai passar mal aí agora. Sai daí, feitiçaria. Saia. Saia, feitiçaria. Obra mandada. Tei, queima, suite. Comida aí. Segura aí, irmã, segura aí, por favor. Camuria ceia. Jominaia sé. Sai feitiço maligno. Sai obra das trevas. Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, olha aqui. Quem está na fé, diga amém. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga de novo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Continua com a mão sobre a cabeça, a igreja com as mãos estendidas para cá. Tem alguém aqui que caminhou com as trevas muitos anos. Você teve aliança com os espíritos.
Um espírito pode manifestar aí agora com um grito ou com uma risada. Porque Jesus está descortinando a revelação aqui hoje. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer. Quem vai? Jobicanda séria. Todo espírito que tem legalidade na vida de alguém, por uma antiga aliança, um antigo pacto, uma antiga ligação, sai da vida desta pessoa agora. Saia! Em nome de Jesus. Satanás não terá nenhuma legalidade para agir na vida dessa pessoa, mas nunca. Alguém vai passar mal aí agora, me auxilie, por favor. Sai daí agora. Espírito, você que ainda age nessa vida, você que ainda toca nessa vida, você que ainda tem legalidade para agir nessa vida, sai agora em nome de Jesus. Essa pessoa não te pertence mais. Essa pessoa pertence a Cristo. Esta pessoa pertence à igreja. Esta pessoa pertence ao reino de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Alguém vai sentir o sangue de Cristo. Alguém vai ranger os dentes. Porque um espírito hoje está caindo por terra. Sai maldição. Sai maldição. Toda aliança feita com esse espírito seja quebrada agora. O sangue de Cristo tem poder. 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 Seja liberta agora. Seja liberta agora. Seja liberta agora. Nunca mais Satanás vai tocar na tua vida. Toda feitiçaria feita contra o casamento, toda feitiçaria feita contra o casal, toda feitiçaria feita para separar o que Deus uniu, nós repreendemos essa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus. O sangue de Cristo tem poder. 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 Eu vou parar de orar, mas olha, levanta comigo as duas mãos aos céus. Eu não sei se está aqui ou se está lá no meio da igreja. Toda a igreja fecha os olhos com a mão levantada. Por favor. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Tem uma pessoa que entrou aqui vítima de uma obra. Escute isso aqui, irmãos, como isso é sério. Satanás entrou em quem trabalha para ele. E essa pessoa fez uma obra de feitiçaria com terra de formigueiro, para que o leito do matrimônio de alguém virasse uma confusão. Até o sentimento que a pessoa tinha de amor andou dizendo: parece que eu não amo mais. Se continuar assim eu vou embora daqui. Mas totalmente espiritual, uma família feliz, uma família abençoada, uma família de Deus, mas que a seta do diabo atingiu lá. O matrimônio dessa pessoa está vivendo uma conturbação terrível. Mas nesta madrugada, não é outra, nesta madrugada, o Filho de Deus se manifesta para desfazer. Toda igreja levante as mãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora toda obra feita para destruir a família desta pessoa. Cai por terra agora toda obra feita para destruir esse matrimônio. Em nome de Jesus. Diabo, sai desse quarto. Sai dessa cama. Ai, queimai. Jobicanda séria. Em nome de Jesus. Saia dessa casa agora. Saia. Em nome de Jesus. Jesus, varre o mal para fora desta casa, para a glória do teu nome. E dê vitória a esta família agora. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quem acredita que Jesus está curando aqui? Quem acredita? Hebria vorgia sai. Diocamasai mideria. Diomineria fanto renúzia de calamaio. Como é que é o nome dela? É tua esposa? Como é que é o nome dela? Valéria. Valéria, você acredita que um anjo de Deus veio aqui hoje? Sou eu não, tá? Um anjo de Deus mesmo. E ele parou na sua frente. E ele colocou a mão dentro do seu corpo, dentro de você. Ele tirou algo e colocou em cima de uma bandeja. Escute isso aqui. Como é que é o nome do seu? Helder. E o nome dela? Valéria. Vem cá, irmã Valéria. Vem cá. Se o diagnóstico não mudar, um falso profeta passou em cima desse altar. Certo, pastor? Se o diagnóstico dela não mudar, mais um mentiroso passou aqui enganando os crentes. Certo? Estenda suas mãos para a irmã Valéria. Porque aí nós vamos no culto de ação de graça dela. Seiva, Jominaia Sé. Em nome de Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Nubiergia, Seiba, Dugia, Rebácia, Cóvia, Seri me andarabachandaraia. Senhor, nós colocamos as mãos sobre a irmã Valéria e a igreja estende as mãos para a operação de um milagre, para confundir os grandes e pequenos, para confundir a medicina. Senhor Deus, o divisor de águas foi esta vigília, porque ela fez uma oração ao Senhor, e ela pediu para o Senhor, ela implorou para o Senhor, ela disse: eu quero cuidar de quem eu amo, eu quero cuidar de quem o Senhor confiou a mim. E assim diz o Senhor Deus, irmã Valéria: tu não irás embora, eu preservo a tua vida, eu acrescento os teus anos de vida, eu mudo o diagnóstico e esta noite te dou vitória para a glória do meu nome. A igreja levanta a mão e confirma com glória a Deus bem forte para Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Pastor, obrigado. Pode falar o diagnóstico dela? Os irmãos saberem testemunhar dentro da igreja, a Valéria tem um diagnóstico de um câncer incurável. Ela está tentando um tratamento que a medicina já tinha desistido. E Jesus curou aqui hoje. Aleluia. Concorda com a vitória da nossa irmã? Diga glória a Deus. Vai ter um culto de ação de graça, cheio de alegria, felicidade e Coca-Cola para os crentes tomar.